Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, falando acerca da mordomia cristã, amados. Hoje eu quero ser bem breve, eu vou ler somente um versículo no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 22, onde diz assim: de tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador. Muito bem, amados, diletos irmãos, com base nesta leitura, quero chamar a vossa atenção para uma palavra acerca de Cristo ser o nosso Redentor. Cristo ter sido o nosso fiador. Para alguém ser fiador de alguém, é necessário que alguém tenha uma dívida. E a nossa dívida com Deus era muito grande. Para nós não havia esperança, amados, de salvação, pois nós estávamos alienados de Deus, vivíamos errantes. Dívida não é um princípio dos céus, mas contudo, Adão e Eva pecaram. Eles se tornaram transgressão da lei. Se tornaram transgressores da lei. Transgredir a lei significa morte. A Bíblia é bem claro quando diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, a humanidade passou a dever a justiça divina. Cada um de nós estávamos alienados de Deus. Estávamos falidos espiritualmente, éramos inadimplentes de uma dívida que jamais poderíamos pagar, pois estávamos alienados de Deus. O amor de Deus por nós colocou em ação um plano da redenção. Jesus tornou-se o nosso fiador. Ele assumiu a nossa dívida. Ele assumiu o preço da nossa redenção. Quando alguém se torna fiador de alguém, ele se compromete que irá pagar a dívida de alguém. E Jesus se tornou o nosso fiador. A identidade de Cristo como Redentor revela a transação mais importante já feita. Somente o sacrifício de sua vida poderia realizar o pagamento exigido pela justiça divina. Havia um preço sido estipulado. Somente o sangue poderia libertar, e um sangue inocente e puro, sem pecado, sem mácula, poderia nos libertar da justiça divina. Então Jesus pagou a dívida de nosso pecado. Jesus pagou essa dívida que a justiça divina cobrava. Quando a justiça e a misericórdia se beijaram na cruz, amados. Quando a justiça e a misericórdia se beijaram na cruz, houve o pagamento do nosso preço. O universo nunca tinha visto nem testemunhado tamanha riqueza como
no pagamento pela redenção da humanidade. Então o universo não conseguia compreender aquilo que foi pago pelos nossos pecados, que foi pago pela nossa redenção. O Senhor Jesus entregou-se voluntariamente para nos resgatar do pecado. Ele se tornou nosso fiador. Não somente o fiador, mas ele pagou a nossa dívida. Ele pagou aquilo que devíamos para Deus. Que o pecado de Adão e Eva havia rompido o amor que Deus havia ofertado para Adão e Eva. E agora a humanidade viu a justiça e a misericórdia se beijarem na cruz para trazer a redenção à humanidade. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 2, diz assim: E andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como uma oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então o Senhor Jesus se entrega voluntariamente, como um sacrifício vivo. Ele se ofertou como um sacrifício a Deus, sendo o fiador da nossa alma. Então, ele derramou o seu sangue para nos redimir, derramando toda a riqueza dos céus deste mundo, dando-nos todos os céus. Em Cristo, Deus adquiriu a vontade e as afeições de todo ser humano, amados. Então, na cruz, Cristo, ele se entrega por nossos pecados. No livro de João, capítulo de número 19, versículo 30, nós encontramos uma passagem onde está escrito assim, versículo 30: Então Jesus, depois de ter tomado vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esta passagem tem sido considerada a palavra mais importante já proferida pelo Senhor Jesus. Estas palavras significam, quando ele disse está consumado, foi a última declaração de Jesus na cruz. Essa declaração final significa que a sua missão foi cumprida e nossa dívida foi paga integralmente. Ele não a proferiu como alguém sem esperança, mas como aquele que conseguiu redimir o mundo perdido e ofertando a salvação para todos aqueles que creem nesse sacrifício. Se você crê no sacrifício expiatório de Cristo, o Senhor Jesus cumpriu a sua missão. Ele redimiu o mundo perdido. A cruz, que é o símbolo de vergonha para muito, para nós cristãos, é o símbolo da vitória.
A cruz é um acontecimento passado com um efeito presente. Ela é uma esperança futura. Jesus deu a vida para destruir o mal que nos aprisionava. Ele deu a vida para destruir de uma vez por todo o pecado que levava a humanidade à morte eterna. Então Jesus destruiu este pecado por meio do seu sacrifício. A morte e as obras do diabo que nos prendia foi destruído por Cristo. Isso significa que, embora não fôssemos merecedores, nós somos redimidos mediante o sacrifício de Cristo. E todos aqueles que aceitam esse sacrifício passam a tomar posse da maravilha da salvação. Deixa de ser alvo da morte eterna para fazer parte da salvação eterna. Cristo é o nosso fiador, e não somente nosso fiador, mas também o nosso Redentor. E como Redentor, Ele é a imagem mais sublime de Deus em nossa vida. Seu interesse supremo é nos redimir, nos purificar, nos dar a vida eterna. Isso revela a sua perspectiva para com a humanidade, e especialmente com aqueles que aceitam esse sacrifício. E quem aceita esse sacrifício, o Senhor Jesus, Ele mesmo, entrega a vida eterna para você. Ele valoriza o relacionamento que tem conosco. Ele é a nossa justiça, Ele tem sido a nossa justiça. E a justiça que Ele nos oferta, Ele satisfaz completamente a nossa salvação. Cristo, Ele não somente se sacrificou por nós, mas Ele nos perdoou. Ele nos deu a garantia de que nós hoje somos parte integrante. Por meio do seu sacrifício, nós somos parte integrante da família de Deus. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu, presbítero Gregório, tenho gravado para o vosso elenco espiritual. Fique na paz do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, Pai amado, te dou graça, Senhor, por estas palavras. Te dou graça, Senhor, pelo fôlego de vida, por tão grande salvação, pelo sacrifício expiatório do Senhor Jesus, por Ele ter assumido a minha dívida, por se tornar o meu fiador. Não somente o meu fiador, mas o meu Redentor. O sacrifício de Cristo Jesus da cruz do Calvário me garante a vida eterna. E eu tomo posse desta vida eterna, mediante o sangue carmesim do Senhor Jesus, que me purifica de todos os pecados. Eu creio que todos os meus pecados foram crucificado em Cristo Jesus. Então, eu aceito o perdão divino e tomo posse, Senhor, da minha salvação eterna, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.